Segundo Reis capítulo 8. Ora Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, está é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher, e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: Faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou o país até agora. Depois veio Eliseu a Damasco. E estando Beni-Hadad, rei da Síria, doente, lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão, vai encontrar-te com o homem de Deus e por meio dele consulta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença. Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, e levou consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que havia de bom em Damasco. Ao chegar, apresentou-se a ele e disse: Teu filho Beni-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti para perguntar: Sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu: Vai e dize-lhe: Has de sarar. Contudo o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Hazael, fitando nele os olhos até que este ficou confundido, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que meu senhor está chorando? E ele disse: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus mancebos, despedaçarás os seus pequeninos e fenderás as suas mulheres grávidas. Ao que disse Hazael: Que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu: O Senhor mostrou-me que tu has de ser rei da Síria. Então apartou-se de Eliseu, e voltou ao seu senhor, o qual lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás. Ao outro dia Hazael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Ora, no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todavia o Senhor não quis destruir a Judá, por causa de Davi, seu servo, porquanto lhe havia prometido que lhe daria uma lâmpada, a ele e a seus filhos, para sempre. Nos seus dias os edomitas se rebelaram contra o domínio de Judá, e constituíram um rei para si. Pelo que Jorão passou a Zair, com todos os seus carros, e ele se levantou de noite, com os chefes dos carros, e feriu os edomitas que o haviam cercado, mas o povo fugiu para as suas tendas. Assim os edomitas ficaram rebelados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Também Líbna se rebelou nesse mesmo tempo. O restante dos atos de Jorão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Judá. Jorão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atália, era neta de Onri, rei de Israel. Ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro de Acabe. Ora, ele foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote-Gileade, a pelejar contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para ver Jorão,
filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Segundo Reis capítulo 9. Depois o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse: cinge os teus lombos, toma na mão este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Quando lá chegares, procura a Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, entra, faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o para uma câmara interior. Toma, então, o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E quando chegou, eis que os chefes do exército estavam sentados ali, e ele disse: chefe, tenho uma palavra para te dizer. E Jeú perguntou: a qual de todos nós? Respondeu ele: a ti, chefe. Então Jeú se levantou, e entrou na casa, e o mancebo derramou-lhe o azeite sobre a cabeça, e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Pois toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo o filho varão, tanto o escravo como o livre em Israel. Porque hei de fazer a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então o mancebo abriu a porta e fugiu. Saiu então Jeú aos servos de seu senhor, e um lhe perguntou: vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? E ele lhes respondeu: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles replicaram: é mentira, dize-no-lo, pedimos-te. Ao que disse Jeú: assim e assim ele me falou, dizendo: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e cada um tomou a sua capa e a pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina, e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, tinha Jorão cercado a Ramote Gileade, ele todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão tinha voltado para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se isto é o vosso parecer, ninguém escape nem saia da cidade para ir dar a nova em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro, e foi a Jezreel, porque Jorão estava acamado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. O atalaia que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: vejo uma tropa. Disse Jorão: toma um cavaleiro, e envia-o ao seu encontro a perguntar: a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então Jorão enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz. Respondeu Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o andar se parece com o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Disse Jorão: aparelha-me o carro. E lhe o aparelharam. Saiu Jorão, rei de Israel, com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro para irem ao encontro de Jeú, e o encontraram no campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Respondeu ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão deu volta, e fugiu, dizendo a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú, entesando o seu arco com toda a força, feriu Jorão entre as espáduas, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Disse então Jeú a Bidkar, seu ajudante: levanta-o, e lança-o no campo da herança de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: certamente vi ontem o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, levanta-o, e lança-o neste campo,
conforme a palavra do Senhor. Quando Acasias, rei de Judá, viu isto, fugiu pelo caminho da casa do jardim. E Jeú o perseguiu, dizendo, a este também: matai-o. Então o feriram o carro, a subida de Gur, que está junto a Eglião, mas ele fugiu para Megido, e ali morreu. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. Ora, Acasias começara a reinar sobre Judá no ano 10º de Jorão, filho de Acabe. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, disse ela, teve paz em Ri, que matou a seu senhor. Ao que ele levantou o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. E tendo ele entrado, comeu e bebeu, depois disse, olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram, pois, para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe disseram. Pelo que ele disse, esta é a palavra do Senhor, que ele falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o seu cadáver será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Segundo Reis capítulo 10. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas, e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos, e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo que vos chegar esta carta, visto que estão convosco os filhos de vosso senhor, como também carros, e cavalos, e uma cidade fortificada, e armas. Escolhei o melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo, e disseram, eis que 2 reis não lhe puderam resistir, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa, o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú, nós somos teus servos, e tudo quanto nos ordenares faremos, a homem algum constituiremos rei. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Depois lhes escreveu outra carta, dizendo, se sois comigo, e se quereis ouvir a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã a estas horas vinde ter comigo a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os 70 filhos do rei e os mataram, puseram as cabeças deles nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro, e lhe anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até pela manhã. Ao sair ele pela manhã, parou, e disse a todo o povo, vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou por intermédio de seu servo Elias. E Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus amigos íntimos, e os seus sacerdotes, até não lhe deixar ficar nenhum de resto. Então Jeú se levantou e partiu para ir a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Equede dos pastores, encontrou-se com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e perguntou, quem sois vós? Responderam eles, somos os irmãos de Acasias, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele, apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, 42 homens, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, e a nenhum deles deixou de resto. E, partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, ao qual saudou e lhe perguntou, o teu coração é sincero para comigo como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, é então, se é, disse Jeú, dá-me a tua mão. E ele lhe deu a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse, vem comigo.
e vê o meu zelo para com o Senhor. E fê-lo sentar consigo no carro. Quando Jeú chegou a Samaria, feriu a todos os que restavam de Acabe em Samaria, até os destruir, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Depois ajuntou Jeú todo o povo, e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal, aquele que faltar não viverá. Jeú, porém, fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembléia solene. E eles apregoaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal, de modo que não ficou deles homem algum que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado a outro. Então disse ao que tinha a seu cargo as vestimentas: Tira vestimentas para todos os adoradores de Baal. E eles lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Examinai, e vede bem, que porventura não haja entre vós algum servo do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Porém não puderam. Assim entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Ora, Jeú tinha posto de prontidão do lado de fora 80 homens, e lhes tinha dito: Aquele que deixar escapar algum dos homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida a vida dele. Sucedeu, pois, que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda, e aos oficiais: Entrai e matai-os. Não escape nenhum. Então os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os oficiais os lançaram fora, entrando no santuário da casa de Baal. Tiraram as colunas que nela estavam, e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal, e derrubaram a casa de Baal, fazendo dela uma latrina, como é até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Todavia Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Ora, disse o Senhor a Jeú: Porquanto executaste bem o que é reto aos meus olhos, e fizeste a casa de Acabe conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com os quais este fez Israel pecar. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Hazael feriu a Israel em todas as suas fronteiras. Desde o Jordão para o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, aos Gaditas, aos Rubenitas e aos Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, por toda a Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. Em seu lugar reinou seu filho Jeoacás. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos.